Sejam bem-vindos ao podcast Corpo Consciente. Hoje o nosso tema será sobre como as redes sociais influenciam na nossa saúde, tanto física quanto mental. Eu sou o Gustavo, médico intensivista, especialista em nutrologia. Junto comigo nós temos a doutora Gabriela, cardiologista, e a Emanuela, que é nossa psicóloga. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a influencer Sofia City. Sofia, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder discutir esse tema que é tão importante atualmente. Isso, Sofia. E deixa eu te perguntar, começar querendo te conhecer um pouco melhor. Quem é a Sofia e como foi a sua trajetória aí nas redes sociais? Eu sou a Sofia, eu tenho 18 anos atualmente, eu sou influencer digital e também estudo publicidade e propaganda lá em São Paulo, na ESPM. Eu cresci num lar com muitas influências da internet, então a minha irmã, ela é influencer também, a Manu City, e eu já tive a minha cunhada também, que era famosa, eu sempre estive inserida nesse meio da internet, mas eu nunca quis realmente ser dele, até o momento que aconteceu uma polêmica que eu estava envolvida, mesmo sendo uma pessoa não pública, e eu tinha 2 opções, ou seguir o caminho de começar a postar, ou es ficar com vergonha e esconder o que aconteceu, e não usufruir daquela situação para o meu bem. Então eu escolhi usufruir dessa situação que aconteceu para o meu bem, e sigo até hoje aqui nas redes. Que gostoso, fez do limão uma limonada, né? Exato. Enfrentamento. Exato. E a gente tem visto que você está cada vez mais presente assim nas redes sociais e mais presente com marcas, enfim. E acho que isso tem muito a ver com a tua trajetória, especialmente agora mudando para São Paulo, né, que é um centro em que isso está, né, mais aflorado. Conta pra gente um pouquinho de como tem sido essa transição, né, de início da vida adulta com mais independência, na tentativa de manter hábitos saudáveis, manter saúde mental, fora um pouco desse centro da família que a gente percebe te acompanhando, que é uma coisa muito fundamental, assim, na tua criação e na vida que você leva. Então, a mudança para São Paulo foi muito de repente, não era nada planejado. Então, quando eu descobri que eu falei: "Eu vou usufruir dessa oportunidade o máximo possível". Então, tudo que eu tenho ao meu alcance para aumentar o meu trabalho, para ir atrás de marcas, eu vou fazer e vou fazer isso em São Paulo. Então, com essa mentalidade, nas minhas férias eu parei de trabalhar, eu parei de fazer tudo, eu falei: "Eu vou aproveitar esse tempo, porque chegando em São Paulo eu vou mudar minha cabeça". E realmente aconteceu isso, eu cheguei em São Paulo e mudei muito. As oportunidades, elas vêm aparecendo de uma forma muito mais rápida do que quando eu morava em Curitiba. Principalmente, nesse meio digital, que em Curitiba não é tão desenvolvido ainda, as pessoas ainda olham influencers como algo de brincadeira e não realmente como um trabalho. E lá em São Paulo é muito diferente. As pessoas são muito bem respeitadas lá, as influências elas são respeitadas lá. Diferentemente de alguns lugares, em Curitiba, alguns grupos que você vai trabalhar. E também que quando eu me mudei para São Paulo, eu entendi que eu teria que amadurecer. Então foi uma trajetória, eu tô lá há 2 meses e poucos, mas eu vejo o tanto que eu amadureci e o tanto que eu preciso ser firme na palavra de Deus, que eu sou religiosa, sou cristã. Legal. E eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida, porque antes, quando eu morava em Curitiba, não era tanto assim. Eu vejo a diferença, a maturidade que eu consegui alcançar por conta de um simples livro, que é a Bíblia. Então eu vejo que no dia a dia, coisas que poderiam parecer muito difícil, como fazer a comida sozinha, como lavar tipo, limpar a casa, essas coisas que eu não tenho mais o apoio dos meus pais, eu vejo que são tarefas muito simples, porque toda hora é um momento feliz. Não precisa ser uma grande tarefa para ser algo produtivo, algo bom. Então, acho que também me mudar para São Paulo diminuiu minha autocobrança, mas aumentou os meus afazeres e, ao mesmo tempo, a minha cabeça mudou para uma cabeça mais positiva, uma cabeça de tá tudo bem, não ser perfeito, e querer buscar algo maior, assim. Eu acho que tudo conversou muito bem, desde a minha mudança.
E também esse amadurecimento muito rápido, porque morar sozinha é isso, independente da cidade que você esteja. E o mais legal é perceber o quanto essa mudança te aproximou dos teus valores, né? E aí, até te ouvindo falar, acho que uma coisa legal que a gente sempre traz muito nos episódios é sobre como a forma que a gente escolhe olhar para cada situação vai mudar o nosso comprometimento e a forma como a gente vai viver cada situação. Então, acho que é muito disso também que tu tá trazendo, né? Do tipo, eu vou mudar para São Paulo, mas vai ser uma baita de uma oportunidade. E em outras situações, talvez poderia olhar para isso como uma dificuldade e não ter esse aproveitamento que tu tá trazendo. Eu acho que uma coisa legal, talvez, se tu se sentir à vontade em dividir aqui com a gente, seria sobre como tá sendo para ti essa mudança de ambiente, para tu conseguir estruturar a tua rotina, trazer tudo isso. Então, foi muito difícil estruturar minha rotina, isso eu não tenho como negar. Porque a primeira semana que eu me mudei, eu tinha que ir para não reprovar por falta na faculdade, porque é uma loucura. O backstage é assim, eu descobri em novembro que eu ia me mudar para São Paulo. Em novembro acabam as inscrições das faculdades em São Paulo. Então eu tive que escolher meio em cima, sem ver grade horária, sem ver quando começava as aulas. E eu acabei escolhendo uma faculdade muito boa, só que é puxada na grade horária. Você não pode faltar tantas aulas. E eu já tinha uma viagem marcada para o Japão, de quase um mês a viagem. Então, eu falei, não vou pegar um apartamento agora, porque eu vou pagar um mês a mais que eu não vou estar aqui. Então, antes da viagem, foi um período da Sofia em São Paulo, depois da viagem foi outro período em outro Airbnb, e depois foi o outro período que quando o meu apartamento, que eu alugo até hoje, ficou liberado. Então, esse primeiro momento que foi antes da viagem, foi uma loucura. Eu fiquei num Airbnb, parecia um hotel, e eu realmente não tinha rotina, ia na academia do hotel, eu sempre fui pra academia, a Smart Fit, que dá pra ir em várias, em todos os lugares. Não que ela seja melhor, mas é porque ela é muito prática. Eu consegui manter essa rotina de treinos, pelo menos, mas a alimentação, nossa, foi muito difícil porque eu tava num lugar temporário por 2 semanas. Depois da viagem, teve um mês de viagem, um mês de faltas, foi complicado. E aí tem o depois, que foram mais 2 semanas no Airbnb, num cubículo. E olha, quem mora nesses apartamentos universitários, eu admiro você. Porque eu não conseguiria passar mais de um mês lá. Eu fiquei maluca, maluca mesmo. Tipo, eu não conseguia ficar lá dentro sem reclamar. Então eu precisava sair dali. Graças a Deus era temporário, então eu saí dali. E eu fui para um apartamento que agora a gente tá alugando. E daí, quando eu me estabeleci nesse apartamento, que eu realmente consegui manter uma rotina, eu consegui criar uma rotina nova. Então, antes eu acordava às 6 horas, 6h30, e eu conseguia fazer tudo o que eu tinha para fazer no meu dia. Hoje eu tenho que acordar às 5, 5h30, para conseguir fazer tudo, mesmo minha aula começando mais tarde do que ano passado. Eu tenho que acordar às 5h30 para conseguir organizar a minha vida, porque agora morando sozinha é aquela coisa, né? Então, eu consegui ir ajustando, só quando eu me mudei, realmente fiquei estabelecida num lugar. Então, quando eu tô cheia de mudanças em minha volta, eu percebi que eu não fico tão produtiva quando eu estou num lugar que é, assim, um lugar físico ali. Mais previsível, né? Aham. Então, tu tá falando também sobre essa questão do como o ambiente importa. O que tu acha que é mais importante no ambiente, na cidade que tu tá morando, de comodidade que facilita o teu estilo de vida hoje em dia? Você diz de apartamento? Que possa te trazer para esse estilo de vida mais saudável que tu tem dividido, do tipo, é academia perto, ou então a academia pode ser longe, mas eu preciso ter uma cozinha boa, ou então o que tu considera que tem sido os teus pilares nesse sentido para você conseguir ter essa qualidade de vida e ter a tua rotina da forma que tu gosta, se sente confortável, e tu percebe também que a rotina influencia muito no teu humor, como é que é isso? Então, um pilar importantíssimo que foi que eu peguei esse apartamento aqui na rua da faculdade. E lá em São Paulo isso é indiscutível. Você tem que ficar num lugar que é perto do seu trabalho e faculdade. E se é na rua, é incrível. Bônus, tem uma academia a 4 quadras, então eu vou a pé. E e aí isso facilita demais. E realmente, desde que eu me mudei, eu fiquei mais feliz porque a minha rotina influencia muito o meu humor. Como eu tava dizendo antes do podcast começar, eu tô aqui num resort e tá
tudo mexido, né? Eu não tô na minha rotina de acordar, treinar, a academia aqui não tá pronta, então eu não consegui fazer meu treino de glúteos ontem. Então tudo isso foi moldando o meu humor e hoje eu não tava assim, digamos, a pessoa mais simpática do mundo. Isso é porque o ambiente influencia demais a minha vida, demais assim, as pessoas. Então, quando eu me mudei e fui entrar pra faculdade, eu fiz até uma oração. Eu falei, Deus, por favor, não coloque ninguém na minha vida que não vá agregar. E realmente, eu vi o cuidado que aconteceu aí nessa situação, porque eu fiz essa oração e, e aí uma menina me puxou pela mão nesse momento. E foi bem na hora, quando eu tava entrando na catraca da faculdade, no primeiro momento, ela me puxou e falou assim: Ah, você tá perdida, você é da minha sala, vem cá e tal. E me acolheu. E até hoje a gente é um grupinho de amigas super unidas e são pessoas com o mesmo propósito. E do outro lado da turma tem a galera louca, maluca, que se eu tivesse encontrado antes, eu estaria lá com eles. Então, isso tudo molda demais. Sim. Legal. E Sofia, bom, eu conheço um pouco tua mãe, te conheço faz um tempinho a mais, né? Eu queria, eu sei como a Fran, né, que molda vocês de valores e como é a estrutura familiar de vocês, que eu acho que é um negócio lindo, né? E uma coisa que eu lembro de você, pequenininha, era você trabalhando com a Sandra, com loja de roupa. Você acha que isso de alguma forma te ajudou, te moldou a ser quem você é hoje? Caraca, eu nem lembrava disso. Eu não lembrava disso. Desbloqueou uma memória. Porque eu tenho esse lado empreendedor muito aguçado. Ele fica apitando toda hora. Tanto que agora, antes de entrar aqui na chamada, eu tava fazendo um branding da minha nova marca que eu tô construindo. Que legal. Então, eu tô construindo duas ao mesmo tempo. Uma é um Caraca, uma é um rebranding e a outra é um branding. E eu fico assim, da onde que vem essa vontade de empreender tão forte? Agora que você falou que estralou a chavinha, porque eu sempre tava lá. viu? E eu Perguntou, acho que respondeu. é, e eu acho que moldou muito quem eu sou. Acabei de falar, né, o porquê que eu sempre tive essa vontade. Eu já tive uma loja de roupa também. Eu fui emancipada aos 16 ou 17 anos. Acho que foi 16. Eu fui emancipada aos 16 para ter a minha marca de roupas. É, enfim, ela não fluiu do jeito que eu gostaria, então eu acabei saindo da sociedade. Mas eu acho que moldou, além desse lado empreendedor, também um lado de ver as pessoas trabalhadores e ver que cada um tem a sua dor, independente se você tá empilhando roupa ou se você tá ali atrás do software vendo a loja online, porque a gente fazia tudo ao mesmo tempo e, e aí eu comecei a olhar com um olhar de tipo, caraca, todos nós somos realmente iguais e estamos ralando iguais e sofrendo igual a todo mundo. E não ficar olhando pro outro como, nossa, o meu trabalho é mais importante porque eu tô aqui no software e ele tá lá empilhando roupa. Isso também serviu. E outra coisa que serviu muito também é essa habilidade de ter mil funções ao mesmo tempo. Hoje em dia, as pessoas podem falar, nossa, é um TDAH absurdo, porque você não consegue terminar uma coisa, você já quer começar outra. Não, eu acho que é uma multifunção incrível que eu tenho, que eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Muito legal. Isso é mais uma vez o poder da forma como a gente olha para as coisas, né? Porque algumas pessoas podiam estar sofrendo com essa mesma forma que você Exato. acabou de trazer. E, Sofia, você falou um pouco dessa parte de aí o multitasking, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Como você suporta a pressão disso, de ter tanta coisa em cima de você? Então, eu tô trabalhando isso agora, porque ao mesmo tempo que eu tô criando essas marcas, eu tenho que postar nas minhas redes sociais. E dessa parte das redes sociais eu me cobro bastante até. E tem a faculdade também. Então, eu, que bom que eu sei lidar com tudo, mas ao mesmo tempo eu preciso de um escape. Então, final de semana eu preciso sair com as minhas amigas para não pensar pelo menos um momento do meu dia naquilo. Por exemplo, agora eu tenho que fazer um post hoje porque eu já não fiz ontem. Então eu tô assim, o que que eu faço, sabe? Termina logo essa chamada para eu fazer minha publicação, pelo amor de Deus. Não, mas aqui tipo, é legal por um lado, porque eu amo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não funcionaria fazendo uma coisa só na minha vida ao mesmo tempo. Tipo, focar em uma coisa, fazer ela bem feita. Eu gosto de fazer várias coisas bem feitas. Por que não fazer isso, sabe? Quem que está me impedindo? Muitas pessoas falam, ai, se você for fazer várias coisas, você vai fazer tudo mal feito. Não, quem que disse que isso é verdade, sabe?
Então, se eu vejo que eu funciono melhor assim, eu vou fazer assim. Só que realmente é uma pressão maior, porque você tem várias coisas para fazer. Você tem que lembrar de tintim por tintim de cada coisa. Então, assim, lidar, eu acho que eu não tenho essa resposta, porque eu tô aprendendo até hoje a lidar. Mas eu acho que levar a vida de uma forma positiva é um bom caminho, porque você daí olha isso como uma coisa tipo, tô fazendo isso porque eu tô feliz fazendo. Não olhar pelo lado de, tipo, tá difícil, tô fazendo, mas e sem olhar as recompensas. Tem muitas recompensas no final do arco-íris, essa loucura de você fazer mil coisas ao mesmo tempo, de você crescer, de você ter esse retorno financeiro, de você ser orgulhado do que você está fazendo. Então, de você tentar também, porque uma coisa é você não tentar e você ficar se lamentando, outra é você tentar e errar. Tá bom, Uhum. Legal. com isso. E você comentou que você também teve erros, assim, na sua trajetória, por exemplo, em relação à marca de roupa, e que bom que isso não te impediu de tentar novos saltos, de continuar a tentativa de empreender. Às vezes, aquele tipo de pessoa que olha com maus olhos fazer várias coisas ao mesmo tempo ou dar várias tentativas, é a mesma pessoa que eventualmente se trava de qualquer início por medo do risco, por medo de iniciar alguma coisa antes que ela esteja perfeita. Então, com certeza, eu vejo isso como um ponto positivo, né? Uma coisa muito legal. Isso vai muito também da dose, né? E uma coisa que certamente ajuda muito a Sofia, que dá pra ver até nas redes sociais, dentro do que ela tá falando aqui agora, é como a previsibilidade e a estrutura da rotina dela permite que ela faça tanta coisa sem que ela se afaste, por exemplo, da saúde, né? Porque uma coisa muito comum é justamente a gente parar de priorizar os nossos pilares, então sono, atividade física, uma alimentação de qualidade, enfim, para estar priorizando, por exemplo, o trabalho, a produtividade e outras entregas, e aí uma coisa acaba descompensando a outra e a conta não fecha. Certamente esses hábitos que a Sofia vem cultivando, como ela disse, quando a minha rotina não está dentro daquilo que eu gostaria, é uma coisa que também tem esse impacto de proporcionar esse desenvolvimento todo para ela. Exatamente. E, Sofia, você diria que o exercício hoje, você falou, pô, não treinei ontem, né? Fiquei de mau humor por isso. Você diria que o exercício faz parte do seu estilo de vida, faz bem para sua saúde mental? Até que ponto a parte estética também te importa? Então, a parte mental eh, foi construída porque eu entrei na academia, sendo bem sincera, pela parte física. Eu acho que todo mundo entra pela parte física. E quem fala que é pela mental tá mentindo, tá brincadeira. Mas eu entrei pela parte física e acabou se tornando um pilar importantíssimo para minha vida, para minha saúde mental. Então, eu priorizo muito treinos. Então, se eu vejo que eu tenho uma reunião durante o treino, eu falo: vocês topam fazer enquanto eu estou treinando? Senão a gente vai ter que adiar, porque meu treino é mais importante. Mas hoje em dia eu vejo como uma questão de saúde, uma questão de equilíbrio na minha rotina. Eu vejo como algo que me desliga dos meus afazeres. Então, tô ali pegando peso. Eu não tô pensando no post que eu não postei. Eu tô pensando, caraca, eu não tô aguentando isso daqui. Isso é muito bom. Eh, e desculpa, eu não lembro a outra parte da pergunta. Eu tinha perguntado da Da parte estética. física e de saúde mental, mas é. É. E a física, é claro que eu me importo. Se eu faço que não, eu tô mentindo, mas eu acho ótimo eu me importar. Eu também não vejo isso como um problema. Tem muitas pessoas que falam, tipo, não, você tem que ser aceitado do jeito que é. Eu acho pelo contrário. Você tem que cada vez mais estar buscando a sua melhor versão. Isso aí, excelente. É, fantástico o que você falou. E realmente, a estética acaba sendo uma consequência dos bons hábitos, né? E a gente trabalhar em. Gostei muito que você separou o teu exercício como algo, abre aspas, não negociável, né? Eu gosto muito de tratar alguns compromissos meus comigo mesmo como não negociáveis. Tipo, o horário do treino é o horário do treino. Troco isso se acontecer alguma coisa muito importante. Não vai ter reunião, não vai ter jantar, não vai ter almoço. E para mim, o estudo de música virou isso também. Eu acredito que para Gabriela também, né? É. É bom você trazer esses outros hobbies para sua rotina
entendendo, acho que não só como um ponto isolado, aquilo que a gente fala de se permitir ser ruim em alguma coisa, sabe? Você também se permitir não ter alta produtividade em um determinado aspecto da tua vida, até para poder estruturar os outros pontos, porque como a gente falou e deu para entender um pouco pela tua rotina, são pilares que se conectam, né? Então, determinadas coisas, da parte da saúde, a parte da estética, a questão do empreendedorismo, a parte financeira, elas só progridem porque tem um bom baseamento ambiental, rotina, a fé. Então, tudo isso é base para o resto. Quanto mais você consegue colocar pilares na tua vida e na tua saúde mental, mais você consegue conquistar isso. Perfeito. Você enxerga algum outro hobby, assim, na sua rotina, recentemente? Ou ainda está muito caótico, se adaptando à rotina ali de São Paulo, que te ajude na saúde mental? Outro hobby que não é hobby é, tipo, sair em date. Adorei, Sofia. Eu não tô brincando, eu tô sendo 100% sincera. Isso é incrível, porque eu tô conhecendo alguém novo e realmente eu acho que é um dos momentos do meu dia que eu menos penso em trabalho. É quando eu tô, sei lá, jantando com alguém e tô descobrindo algo novo dela. Não precisa ser só um date, pode ser um date com as amigas também, ou com pessoas novas. Eu não saio muito pra festa, mas então isso não conseguiria encaixar nesse momento da minha vida, mas em outros momentos eu também ia pra festa pra tentar. eh, parar de pensar tanto na rotina, mas hoje não se encaixa tanto. Eu vou à igreja também, que não é um hobby, mas eu tô falando coisas que são escapes pra mim. E de hobby mesmo, eu fazia beach tênis, eu fazia um monte de esporte, já fiz handball, e, e eu ia começar natação também, eu fiz umas 3 aulas, só que com a rotina maluca, eu não tenho tanto tempo. Eu tenho alguns, eu vou inventando, assim, os hobbies, tipo, eu cozinhei um bolo esses dias, ficou bom. Eu ainda não considero hobby porque eu não fiz várias vezes, mas é, tentar coisas novas, assim, eu acho que faz parte da minha rotina. Eu adorei a parte dos dates. Eu realmente falo que o mundo tem muitas pessoas legais pra gente se fechar a novas pessoas. Mesmo que seja pra ter essa troca, né? Saber um pouco mais do outro sempre é uma coisa que agrega. Achei sensacional a tua fala. Não, é que eu tô nessa fase, foi esse mês, assim. Eu tô nessa. Esse mês não, desde que eu me mudei pra São Paulo, não sei o que aconteceu. Eu coloquei na minha cabeça que eu quero ser solteira, e do nada começou a chover. Oh, não isso. Mas é que antes, ano passado, eu queria muito namorar e não aparecia ninguém. Aí agora que eu quero estar solteira, começou magicamente a aparecer um monte de gente. Aí eu sempre topo ir nos dates e conhecer as pessoas. E aí eu comecei a ver isso como um escape, um hobby. Muito legal. Muito bom. Legal, essa sensação de conhecer alguém novo, de flertar, Também é bom interessante. para a saúde mental. Exato, é muito bom. Tomar uma tacinha de vinho. Equilíbrio. Sim, exato. A gente tem que ter os escapes e eles podem ser dinâmicos mesmo. Você não precisa se focar numa coisa só para ser um hobby, para fazer bem para você. Pode ser um dia o bolo, outro dia o date, outro dia o beach tênis, e assim a gente vai se encontrando. Perfeito. E, Sofia, a gente entende que a sua rotina é bastante corrida, né? Que você tem outros compromissos, então acho que a gente pode te liberar para seus próprios compromissos e continuar o episódio aqui. Sai desse post, menina. Tire esse peso da tua cabeça, meu amor. Eu quero te fazer um pedido antes de você ir embora, tá? Eu quero provar esse bolo. Eu aguardo ele, tá? Não, então. Ele vai ser vendido, esse bolo. Opa! Espere. Legal, a gente vai querer esse delivery em Curitiba. Então, é esse que eu tô tentando Viabilizar. conversar. Por favor, a gente vai estar esperando. Legal. Tá bom. Muito obrigada pela participação. Pela minha participação. Não. Obrigada pelo teu tempo, Sofia. A gente agradece muito. Tá bom. Sofia, muito obrigado por participar aqui com a gente, tá? Faça uma boa viagem. Desejamos que esse post dê certo e viralize. E manda um abraço para toda a família, por favor, tá? Vou mandar. Tchau, tchau. Muito obrigada pela Tchau. oportunidade. Tchau. Depois me mandem um episódio que eu quero ver, viu? Sim. Com certeza. Beijão. Tchau, tchau.
Então, beleza, gente. Agora que nós terminamos aí com a Sofia City, eu queria ouvir das nossas duas especialistas aqui, tanto da Gabriela quanto da Emanuela, alguns insights aí em relação tanto à saúde mental quanto saúde física e cardiovascular aí no meio das redes sociais, né? O que tem de bom e o que tem de ruim nesse meio. O que eu achei muito legal dessa conversa é que acaba reforçando alguns pontos que a gente sempre traz nos episódios, em relação à importância da rotina, que foi uma fala do João e que a Manu sempre reforça, e do quanto isso está atrelado à tua saúde e ao teu desenvolvimento em outros aspectos. Então, acho que o fato da Sofia conseguir produzir tão bem, tanto na parte do empreendedorismo, na parte financeira, agora na parte da educação também com a faculdade, e ainda assim conseguir outras coisas na vida, então conquistar na parte de saúde, do exercício físico, que se tornou um pilar para ela, se manter ativa nas redes, que ela também enxerga isso como uma profissão e de fato só mostra que isso só é possível por conta da estrutura da rotina dela. Então, acho que isso foi uma coisa que reforçou para mim uma coisa que a gente já tinha como válida e acho que ela é um case de sucesso disso, sabe? Para você mostrar o quanto é possível para os outros, assim. Se a Manu quiser completar um pouquinho. Uma coisa até que é legal a gente pensar é que, por exemplo, quando ela traz essa transição do não estar exposta à rede social e passar a estar, eu vejo também que a rotina dela ela passou a se modificar muito com isso. Então, o esporte começou a entrar com mais frequência, essa questão do sono, todas essas questões que ela trouxe, por exemplo, a própria academia foi uma coisa que se fortaleceu depois que ela passou a estar na rede social. E eu acho que isso é importante para a gente até validar de que a rotina, eu brinco até que a minha rotina ela é o meu estabilizador de humor, é meu lítio. Porque quando a gente tem mais previsibilidade, a gente também consegue otimizar muita coisa a nível, é lógico, não só de produtividade, mas de redução de autocobrança e satisfação, porque tu percebe que tu tá vivendo todos os teus dias, ou pelo menos a maior parte deles, dentro de coisas, de atividades, enfim, de coisas que te aproximam daquilo que faz sentido para ti, que te aproximam dos teus valores. Então, quando ela fala, por exemplo, sobre a fé dela, sobre a atividade física, sobre a alimentação, sobre o estudo, sobre a socialização, momentos com a família, tudo isso são questões que são, sim, indicadores também de saúde mental, de qualidade de pensamento. Até trouxe isso em outros momentos, mas esses pilares são coisas que eu sempre avalio com os meus pacientes na primeira sessão. Sem isso, ninguém vai ter qualidade de pensamento. São coisas básicas para a gente poder ter também qualidade de pensamento. Sim, e eu acho que... Nossa, perdi a linha. Esqueci o que eu ia falar. Respira fundo. Tudo que normalmente vai em uma gravação hoje tá picotado. Eu acho que a gente pode enxergar a vida sempre de duas formas, né? A gente, igual a Manu sempre fala, você pode enxergar do lado positivo ou do lado negativo. As redes sociais acabam sendo um foco disso, sabe? A gente não pode negar que elas invariavelmente fazem parte da nossa rotina, da nossa vida, até de quem eventualmente não gosta muito de se expor. E eu acho que negar isso, por só conseguir ver o lado ruim, acaba te privando também de benefícios que ela pode trazer. Não estou falando com isso que as redes sociais são inócuas e a gente sabe diversos problemas que podem ser despertados por conta de um uso exacerbado, um uso equivocado, ou também pela forma que você enxerga o conteúdo que está chegando até você. Mas, se você usa isso para se cercar de pessoas que te inspiram, para eventualmente também se expor mais a fim de fortalecer aspectos da tua rotina, ou seja, não, eu vou postar o meu treino porque eu acho que isso pode ser legal para outras pessoas e também me incentiva a fazer o meu próprio treino por eu ter que dar esse feedback para as pessoas, enfim. Então, a forma que você encara isso também pode ser positiva. A gente não precisa olhar só pela esfera de traz ansiedade, traz comparação. Isso também está muito na cabeça de quem está vendo, da forma com que você analisa aquele conteúdo. Então, acho que isso pode trazer um bom. É claro que a gente entende que a Sofia é influenciadora, então ela vai ter uma exposição maior e talvez tem riscos maiores dessa exposição. Mas autocobrança, né? Exato, mas todos nós estamos lá também. Então, qual que é o melhor uso que você pode fazer disso, né? Eu vejo que todos nós três aqui também nos expomos na rede social, mas com um grau muito menor de exposição do que um influencer grande, né? Nós somos
dá para dizer que mini. É um né? cartão de apresentação, né? Exato. Rede social, Exato. não é o nosso trabalho. Exato. Exato. E uma coisa que me pega muito, que eu acho, putz, que é importantíssima, é a gente manter os nossos valores, né? Eu tenho alguns valores que são, assim, super importantes para mim e inegociáveis. O primeiro, para mim, é família. Então, eu me desprendo totalmente da rede quando eu tô com a minha família. Se eu tiver com pai, mãe, irmão, fazendo churrasco, até ontem eu saí jantar com a Raíssa, não tem post, não tem foto, é curtindo o momento assim, né? Mas é inegável que elas trazem coisas boas e ruins. Eu já me comparei muito com outras pessoas em relação a exercício, a físico. Isso já me fez bastante mal. Hoje eu já estou um pouco mais desprendido disso. Uhum. Uma coisa que a Sofia falou ali, e é uma coisa que eu tenho levado muito para frente, inclusive usei isso de mantra por muito tempo, seja a sua melhor versão, né? A sua, não comparada aos outros, né? E mas é inegável que tem muita coisa boa, né? Você postar a sua alimentação, por exemplo, te força a ter um jeito de comer melhor, né? Você acaba comendo melhor e você influencia outras pessoas a comer melhor. Você postar seu treino também te força realmente, como a Gabi falou, né? A ir para academia, fazer um treino bem feito e você também influencia pessoas. Eu perdi a conta já de quantas pessoas falaram: "Ah, comecei a correr porque você começou a correr, postar corrida". Até uma coisa que me faz lembrar muito é que lá quando eu estava na faculdade, eu estava com uma rotina de treino de corrida intensa, de meia maratona, treinando para maratona e tudo mais. Eu encontrei uma professora minha do ensino fundamental numa corrida. E ela não estava correndo, ela estava esperando o marido. Eu lembro que eu falei: "Nossa, mas por que que você não corre? Você já veio aqui, tá passando frio, 6 da manhã?" Ela: "Ah, é verdade." E anos depois ela fez uma maratona. Tanto que ela começou a treinar assim. Foi uma influência bem positiva, assim, com uma conversa assim, que um bate-papo assim, um chip talk, né? Uma Uhum. conversinha besta. E para ela trouxe muito benefício, assim. Achei que foi bem legal para a saúde. E ela corre até hoje, ela manteve na corrida mais tempo do que eu aí. Agora você precisa de um aconselhamento dela, eu acho. Tô bem do jeito que eu tô. Mas isso tudo que vocês estão falando faz muito sentido, principalmente essa questão dos valores, porque quando a saúde ela é um valor, a coisa ela se torna muito mais inegociável, né? E o que a Gabi estava falando até que eu conversei antes com a Sofia, é que muito é da dose e do peso que a gente dá para as coisas, é aquilo que eu já trouxe em outros episódios. O nosso pensamento ele tem a intensidade e a verdade que a gente dá para ele. Então, se a gente olhar para alguma coisa e querer reforçar aquela crença, é muito do nosso viés também de olhar para determinada questão. Sim. Então, o que acontece? Se tu entrar, por exemplo, na rede social procurando alguma coisa para se frustrar, para se comparar, para ficar remoendo, para ficar chateado com a tua realidade, vai ter. Se você entrar na rede social e você falar, não, eu quero encontrar alguma coisa para me ajudar, para me incentivar, para me engajar ainda mais, vai ter. Só que isso parte muito mais da gente do que da própria rede social. E eu vejo que essa dificuldade em assumir essa autorresponsabilidade vem muito antes, por exemplo, do próprio Instagram. É uma coisa que tem até um texto que eu gosto muito do Marx, que fala sobre a gente conseguir assumir a nossa maioridade. O que é essa maioridade? A gente assumir a decisão das nossas escolhas, para que lado que a gente está indo. E o nosso pensamento também é uma escolha. Não é porque ele está ali aparecendo na tua cabeça que tu precisa se identificar e seguir ele. Você pode olhar para o pensamento e falar, ok, meu pensamento ele está aqui, mas não significa que ele seja verdade. Da mesma forma que, por exemplo, se vocês olharem pra mim agora e falar, nossa, mano, você ganhou na Mega, não significa que eu ganhei na Mega. E eu posso olhar pra isso e falar, putz, podia ser verdade, né? Mas não é. E aquilo vai continuar seguindo a minha vida, sem que eu sofra por conta disso. Agora, se eu olho pra isso e eu falo, nossa, realmente, eu ganhei na Mega, eu vou lá, eu gasto pra caramba, enfim, isso vai ter uma conta que uma hora vai chegar e não vai ser bonito. A comparação é a mesma coisa, essa frustração, essa autocobrança toda. Exato. Eu acho que um mesmo conteúdo, ele pode despertar sentimentos diferentes em pessoas diferentes. E isso vai depender muito da forma que você está enxergando, da bagagem que você já traz, talvez de coisas que você precisa melhorar dentro de você e que não estão necessariamente no externo. E que talvez se não for a rede social, vai ser uma revista, vai ser os teus amigos. Os comparadores estão em todos os lugares, não só na rede social. Então, a gente precisa treinar nossa mente
a interpretar as coisas da forma certa, porque não vai ser... Eu vejo muitas pessoas assim, não, a rede estava me fazendo mal, eu vou sair do Instagram. Só que esses comparadores, esses estressores estão em todos os lugares. Você não pode colocar a culpa, como a Manu falou, só no próximo, sem se curar também. E eu acho que é isso sobre as redes e sobre a vida real também. Sim, e Manu, como que eu consigo impor limites a esses meus pensamentos, essas comparações, essa exposição que a gente tem em rede social? Por exemplo, estou exposto a muitas coisas que podem me fazer mal. Como traçar um limite assim e deixar claro para mim o que que é bom, o que que é ruim, como tentar transformar sentimentos negativos que eu tenho em algo positivo ou construtivo? Fazendo terapia. Parte muito disso que a Gabi falou. Agenda uma consulta comigo. Mas não... Vamos lá. É que, na verdade, isso tudo vai começar do físico, porque você tá olhando pro mundo. Seja na rede social, seja dentro de casa, enfim. E aí, isso é uma coisa que a gente vai formando desde que a gente é pequeno. A gente aprende a ler o outro, aprende a ler as situações, aprende a ler o mundo, aprende a se ver também de determinadas formas com base naquilo que é ensinado pra gente. Como que isso é ensinado? Sendo reforçado de forma direta ou indireta. Mas é, no fim das contas, algo que vai estar garantindo a nossa sobrevivência naquele ambiente. Então, essa lente inicial que a gente desenvolve nos nossos primeiros anos de vida, na nossa infância, na nossa adolescência, muito com base nas nossas necessidades emocionais que precisam ser atendidas e nas nossas relações, nos nossos vínculos, enfim, é isso que vai formar a forma que a gente vai ver para o mundo. Então, do tipo, como eu vou olhar para o mundo é a base desse óculos que eu estou usando. O que acontece se eu tô com uma sujeira? Eu vou deixar de ver alguma coisa e eu vou ver muito mais outra. Então, eu gosto também de pensar na analogia daquele brinquedo que tem de criança, que eles vão colocando a forma geométrica para fazer caber e encaixar, sabe? As situações da nossa vida, a gente tem essa tendência a olhar para elas querendo fazer caber e não olhar para as coisas como elas são. A gente precisa fazer caber para passar na nossa lente, para passar no nosso filtro. E é isso que gera esse sofrimento, essa não aceitação, essa não compreensão de que as coisas nem sempre são só aquilo que a gente está vendo, que às vezes vai muito além. Então, por isso que eu falo sobre a terapia, porque não tem uma fórmula, infelizmente, tem que passar pelo processo de fazer o que a Gabi falou, do exercício, do automonitoramento, de olhar para as coisas diferentes. Tá, Manu, isso que você me falou em relação do óculos me lembrou de umas cenas, acho que mais bonitas, assim, que mais me marcou na minha vida, que foi o casamento de dois colegas de turma meus, na verdade de uma colega de turma minha, né, que durante a cerimônia, quem estava celebrando era um amigo deles, ele deu um óculos azul pro noivo e um óculos rosa, com leite rosa pra noiva, né. E durante boa parte da cerimônia eles ficaram usando óculos e ninguém estava entendendo o que estava rolando. Aí, em dado momento, ele pediu para os dois trocarem óculos para um enxergar, né, o mundo da maneira que o outro estava enxergando. E isso que você falou fez muito sentido, porque muitas vezes a gente está vendo a vida do outro, mas com o nosso óculos, criando uma comparação onde eu enxergo e vivo um mundo completamente diferente daquela pessoa, né? Completamente isso. É exatamente isso. Eu gosto também de fazer analogia, sei lá, com qualquer outra coisa. Garrafa d'água. O que vocês estão vendo aí? Uma garrafa. Tá, mas me descreva alguma coisa que tá escrita. Eu sou míope, mas uma garrafa azul com... Já era minha analogia. Já. Uma garrafa O que tá escrito? várias coisas. A informação nutricional, de onde ela veio. Os minerais que tem dentro. Eu tô vendo o código de barras. Deixou de ser a mesma garrafa d'água que a gente tá olhando? Não. É mesmo. Cada um vendo de um lado. É isso. Que genial essa ideia da garrafa. Simples e genial. Maravilhosa. A gente quase estragou. Tava com a minha analogia. Mas é basicamente isso. A gente forma o jeito que a gente vai olhar pro mundo tentando sobreviver. A gente precisa entender o que é uma ameaça e o que não é. A gente vai repetir aquilo que a gente já aprendeu. Então, se a autocobrança, por exemplo, ela me coloca em movimento e ela me traz uma recompensa do tipo, sei lá, eu tô tendo um status, eu tô me sentindo valorizada, eu vou repetir aquela autocobrança porque aquilo tá funcionando. Eu gosto muito de uma outra analogia que eu sempre faço com alguns pacientes que têm essa tendência maior de autocobrança, que é do tipo, ok, a gente tá aqui no Shopping Curitiba. Se eu olho pra pessoa e falo, preciso que mochila, tu vai caminhando daqui até o Parque Barigui com essa mochila, tu ir daqui até o Parque Barigui com a mochila e ir enchendo ela de pedra, é a mesma coisa que tu chegar lá só com a mochila? Não.
O que eu pedi pra tu fazer? Só ir com a mochila. Tu vai chegar lá, tu vai tirar a pedra, tu vai me entregar a mochila. Por que você carregou a pedra? Essa é a autocobrança. A gente precisa entender qual que é a função disso. Se você chegar lá pensando que vai ter uma super recompensa maior porque você tá carregando a pedra, você vai carregar a pedra. Você vai chegar lá, eu vou olhar pra você e vou falar obrigada pela mochila. Você sofreu com uma carga que não precisava. Mas isso é o Gera filtro que você vai. frustração, né? Perfeito, Isso vai gerar frustração. perfeito. Mas você deu valor pra aquela pedra, por isso que você carregou. E também do outro, essa valorização que não vai vir e que o outro nem sabe que você espera isso. Exatamente. Então é uma dupla frustração à toa, assim. Também precisamos refletir. Gabi, e perguntar para você, em relação a redes sociais, essa exposição que a gente tem, essa participação que a gente tem nas redes sociais, o que isso traz de benefícios para a nossa saúde? Principalmente saúde cardiovascular, né, que é a sua área. Um ponto benéfico real é o aumento da disponibilidade da informação. Então, a informação fica mais acessível e com estudos até retrospectivos disso melhorar, de fato, desfechos cardiovasculares, reduzir eventos. Eu vi isso especialmente em população de mulheres, que acho que estão mais expostas nas redes sociais e também ganham mais informação acerca da própria saúde da doença, sabe? Porque muitas vezes, historicamente, especialmente referente a queixas cardiovasculares, às vezes as mulheres são vistas com queixas desvalorizadas. Então, ela às vezes é um conteúdo lá que é técnico, mais acessível, que explica que ela pode ter, por exemplo, sintomas de infarto que vão ser atípicos, faz com que ela busque mais o atendimento nesse caso e que ela também detenha mais o poder dessa queixa, de poder argumentar de que isso deve ser valorizado e talvez quando o poder estava só, né, no profissional, no médico, e a gente não tinha acesso, a gente ficava meio refém a quem detinha o conhecimento. Por um outro lado, a gente também acaba sendo exposto a um excesso de informações que também podem estar equivocadas, porque daí a gente não vai necessariamente ter o filtro científico, do rigor que a academia vai ter. Então, ao mesmo tempo que eu vou ter muita informação de qualidade, que eu acho que é o que a gente tenta colocar na rede social, você também vai estar exposto a um monte de mitos e, enfim, de coisas que não são verdadeiras, mas que são repetidas tantas vezes que acabam se tornando uma verdade nas redes. E isso, por outro lado, pode ser um ponto ruim das redes sociais, porque não necessariamente aquela pessoa que tem a voz é quem tem o conhecimento real. E você fica mais suscetível ao poder de influência de, às vezes, uma pessoa que não tinha conhecimento para estar falando sobre tal. Exato. Às vezes eu até estava conversando isso com uma outra médica online, né? E numa era onde a gente tem tanto acesso à informação, a gente tem a mesma proporcionalidade de acesso à desinformação, né? A coisas Exato. que não são verídicas. E hoje é algo que me deixa bem chateado com a medicina, é que a gente tem que estar sempre discutindo o básico do básico e a gente não consegue aprofundar porque tem pessoas que negam o básico, né? Na sua área, por exemplo, pessoas que defendem que água com sal trata hipertensão. Exato. A gente tem que lutar contra, assim, ou coisas que são totalmente contrassenso e que tem uma legião de pessoas que apoiam esse tipo de pensamento, né? É o que você falou, é uma pessoa com influência grande, porém sem conhecimento. E quando essa pessoa com influência grande sem conhecimento encontra uma pessoa facilmente influenciável com pouco conhecimento, isso dá um match que, na verdade, é um match muito danoso para a pessoa, né? E a gente está tendo que lutar contra esses matches hoje em dia. Exato. E claro que isso fica mais evidente na saúde, mas todos nós estamos suscetíveis a esse tipo de influência que às vezes não é verídica. Então, se alguém for lá e me dizer que troca o pneu assim, assim, assado, e eu não detenho conhecimento em relação àquilo, eu vou acreditar naquele que tem mais seguidores e aquilo vai parecer verídico para mim. Então, isso é em relação a qualquer área. Acho que todos os profissionais que estão tentando se expor ali estão nadando contra a maré para tentar mostrar o conhecimento, né, que eles de fato detêm. Só que é difícil, requer poder de convencimento, requer poder de influência, requer paciência, requer muitas vezes tirar ideias que já estão enraizadas, né, no outro, para daí você tentar aos poucos, com cautela, colocar aquela ideia que, e claro, sempre com crítica, sempre abrindo debate, né? Você não precisa impor nada,
mais, né, Dá uma giradinha na garrafa que você vê o outro lado do copo. exato, tipo, mostra, olha aqui, olha como não é bem assim. Então, são os bônus e os ônus de você ter tanto acesso à informação e tanta facilidade em poder expor a tua opinião, sabe? E como é que aparece isso pra ti na clínica mesmo, em relação ao emagrecimento e tal? Em relação ao emagrecimento, aparece com muitos mitos assim. O mito mais clássico é que a pessoa acredita que ela não pode comer carboidrato, senão ela vai engordar, né? Outras coisas bastante clássicas e que eu e a Gabi estamos lutando muito contra é esse excesso de gordura saturada, dieta carnívora, gente defendendo que óleo de coco, que, gente, não é um óleo, né? Quando a gente para pensar, o que é o óleo? É a gordura em sua forma líquida, né? É o lipídio na sua forma líquida. A gordura é o lipídio na sua forma sólida. Então, óleo de coco não é um óleo, é uma gordura. Tá? É uma gordura cheia de coisa saturada, porque para ela ficar sólida, tem que ter a parte ruim, que é a gordura saturada. Então, a gente luta muito contra isso. Um outro mito que a gente, meu Deus, esse é um que eu tô de cabelo em pé com o paciente no consultório, é o tal da estatina. Que não, a estatina vai baixar o colesterol bom e ela vai matar a pessoa. A Gabi vai ficar incrédula. Eu tô com um paciente de 68 anos, que fez já uma revascularização do miocárdio, tem um alto risco cardiovascular, e ele parou a estatina dele, porque ele viu na internet que a estatina ia matar ele, ia piorar a produção de hormônio dele e tudo mais. E ele, no último exame que eu fiz, ele veio com LDL de mais de 200. Nossa. Assim, ele tá com a vida por um fio, né? A chance dele ter um evento cardiovascular é enorme. E a conversa que eu tive com ele, todo o convencimento, com toda a calma do mundo, eu acredito que ainda não tenha surtido efeito. Até porque a esposa dele também, minha paciente, falou que ele não tá tomando estatina. Então, Ele quer validar a criança dele. vai ser um processo longo até convencê-lo, talvez, da real necessidade, se eu conseguir convencer. Isso se torna meio frustrante, assim. Nossa, é muito frustrante, especialmente em relação a isso da estatina. Eu até brinco para os meus pacientes que eu sou statiner. E daí, às vezes, eu já tenho que, na consulta, tentar prever se a pessoa tá do meu lado ou não, até para eu tentar imaginar qual a abordagem que eu vou utilizar. Chamo isso de pregar a palavra do colesterol. Pregar a palavra do colesterol é bom também. Só que é muito difícil, às vezes a gente toma uma atitude que parece tão pequena pra gente, e a gente não se dá conta de todas as potenciais consequências daquele ato. Isso vale para tudo. Então, e a gente banalizar a informação, banalizar o que está ali na internet, suspender um remédio que supostamente foi prescrito por alguém que você confia, né, numa rede social externa ali, em que você tem vínculo, tudo, é quebrar esse vínculo, é gerar frustração e é não acreditar no poder da consequência daquele ato, entendeu? E muitas vezes a gente só vai enxergar de uma forma muito ruim lá na frente, e às vezes não vai nem fazer associação direta. Então, por isso que eu acho tão difícil de desmistificar algumas coisas. Porque na internet sempre vão ter bodes expiatórios, sempre vão ter outros culpados. Então, pode ser que esse paciente infarte por não estar sem a estatina, mas provavelmente o guru que pregou isso para ele vai encontrar uma outra justificativa plausível para o acontecido, que, como a Manu falou, vai validar a crença que ele teve. E você vai continuar duplamente errado, entendeu? Então, não é fácil de nadar contra essa maré. Tô bem cansada. Tem muita gente que acha várias coisas com plausibilidade biológica, porém não científica. Exato. A gente fica lutando contra isso. Eu acho que é isso, né, pessoal? Então, gente, para a gente finalizar, né, eu sempre encerro o nosso programa da mesma forma, né, pedindo as take-home messages de vocês, né? Então, o que o nosso ouvinte tem que levar para casa de hoje? O que é importante mesmo? Gabi, pode começar. Eu acho que, reforçando algumas coisas que eu falei, assim como as redes sociais têm os filtros, que até estavam para ser banidos, a gente pode escolher o filtro com que a gente interpreta cada conteúdo. Isso vale tanto para as questões que podem gerar frustrações, comparações e, às vezes, um mal-estar ali mental, psicológico, mas também para as informações referentes à saúde. Então, é uma ferramenta incrível, mas sempre tem o filtro crítico para analisar isso.
e tem alguém de fora também em quem você confia para discutir e validar aquelas informações. Não que elas vão ser impostas, mas com alguém com quem você tenha confiança para debater isso em saúde. Eu acho que essa é a função do profissional de saúde que a gente com certeza prega com os nossos pacientes. Então, vou tentar puxar um pouco desse lado de olhar as coisas com outro filtro. O filtro crítico nos dois sentidos, né? Também na parte psicológica, de você repensar ao invés de só deixar entrar para dentro, né? Vamos fazer a interpretação. A Gabi roubou as minhas palavras todas. Eu ia falar, caraca, eu sempre falo básico que funciona, básico que funciona. Hoje eu ia falar, vamos limpar a lente do óculos. Mas já... Vamos procurar novas perspectivas, mas é exatamente isso. Legal. A minha take home message não vai ter nada a ver com isso, mas use estatina, gente. Por favor, se tem indicação, usa.